intervir neste debate o Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Catarina Martins. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu estive a ouvir muito atentamente esta primeira parte do debate com o PSD e talvez seja bom lembrar muito tranquilamente o seguinte. Quem inventou a redução da TSU como contrapartida ao aumento do salário mínimo nacional foi o PSD e o CDS quando estavam no governo. O ano passado, quando votámos aqui a redução da TSU, o Bloco de Esquerda votou contra essa medida e foi o PSD que a viabilizou com a sua abstenção. E, portanto, vamos a ver se nos entendemos. O Bloco de Esquerda sempre defendeu o aumento do salário mínimo nacional e esteve contra a redução da TSU dos patrões. O PSD sempre gostou da redução da TSU dos patrões, não gosta tanto é do aumento do salário mínimo nacional. E, portanto, nós sabemos que o Bloco de Esquerda votará contra a redução da TSU porque tem princípios. E o PSD votará contra a redução da TSU porque não tem nenhum princípio. Muito bem. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, para nós, a redução da TSU é um tema e gostaria, naturalmente, de, para lá das cambalhotas do PSD, podermos discutir o conteúdo da medida em si. E aí é bom afastar alguns fantasmas. O primeiro é que a redução da TSU, o seu chumbo, não põe em causa o aumento do salário mínimo nacional. O aumento do salário mínimo já foi feito como tinha de ser feito, era o que estava acordado, era o que estava no programa de governo. Em segundo lugar, é também bom dizer que as empresas não precisam da compensação da redução da TSU para subir ao salário mínimo nacional, por duas razões. A primeira é que o salário mínimo nacional está hoje abaixo do que era há 40 anos. De facto, ao longo destes 40 anos, não foi atualizado de acordo com a produtividade e, portanto, se alguém precisa de ser compensado, são os trabalhadores e não os patrões. E, em terceiro lugar, porque, convenhamos, o acordo que se diz que pode ficar em causa não é propriamente um consenso social. É o acordo que nós já conhecemos entre os patrões e o seu mordomo, que também foi utilizado nos tempos da Troika para as piores medidas que causaram fraturas sociais. Não vê o Bloco de Esquerda nenhuma necessidade em considerar que esse acordo é, de alguma forma, espelho de uma maioria social. Mas o principal problema é que a medida de redução da TSU é má para o país, é má para a economia. Porque o aumento do salário mínimo nacional é uma forma de redistribuição da riqueza num país com salários baixos e grande desigualdade. Mas quando nós damos redução da TSU aos patrões e compensamos essa redução por via do orçamento do Estado e da Segurança Social, o que estamos a dizer é que são os trabalhadores que estão a pagar o aumento do salário mínimo nacional e, portanto, é uma batota. Fica anulada a medida de redistribuição de rendimento. Não serve por causa disso. E mais, quando repetidamente em anos sucessivos se dá a redução da TSU para salários que são muito baixos, salário mínimo nacional e agora um pouco mais, porque vai até aos 700 euros com trabalho suplementar, o que nós estamos a dizer aos patrões é: contratem por esses preços baixos, porque no ano seguinte novo acordo vamos querer, nova redução da TSU vamos ter e, portanto, estamos a comprimir os salários para baixo. E é por isso que a redução da TSU é má, porque põe os trabalhadores a pagarem o que deve ser os patrões a pagar e porque incentiva as empresas a contratarem por salários baixos. E entendamos, nós não estamos aqui a defender pequenas empresas, há muitas grandes empresas com estes salários. Este acordo serve tudo, serve até os maiores abusos de precariedade do país. Qualquer tipo de contrato pode ter este tipo de apoio. Mas nós vamos andar a apoiar as empresas de segurança ou vigilância, de limpeza de todo o país que têm salários mínimos, as multinacionais de trabalho temporário. Mas nós vamos apoiar com o dinheiro dos contribuintes as piores práticas laborais do país. Não tem sentido. E, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que tenho para lhe fazer é simples. Já sabia, não é novidade, que o Bloco de Esquerda não o apoiaria nesta medida como os partidos à esquerda. Fez este acordo porque achava que assim teria uma espécie de acordo de concertação social para a Europa ver, mas a direita já lhe boicotou esse caminho. E, portanto, a pergunta é se não está na altura de abandonar esta medida para não termos esta discussão outra vez para o ano que vem. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder,
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Esta discussão para nós, de facto, não é uma novidade. Já a tivemos e conhecemos os argumentos uns dos outros. Enunciou os seus, deixe-me agora enunciar os meus. Em primeiro lugar, este acordo, o acordo de concertação social assinado, não abrange só esta matéria. Abrange outras matérias que dizem respeito à modernização da economia e uma muito importante que diz respeito a evitar o bloqueamento da contratação coletiva, visto que as partes se obrigam a, durante 18 meses, não invocarem a caducidade da contratação coletiva e assim criarmos espaço para algo que é absolutamente essencial, que é dinamizar a contratação coletiva como grande instrumento da valorização dos rendimentos dos trabalhadores e terminar com a situação que hoje temos, com a legislação laboral que hoje vigora, as entidades patronais beneficiarem de uma caducidade, deixando os trabalhadores desprotegidos da contratação coletiva. Esse é um ganho da maior importância e é um ganho deste acordo. É verdade que este acordo prevê também uma medida de compensação em matéria de emprego relativamente a este aumento do salário mínimo. Como sabe, não temos, por regra, estava no nosso programa eleitoral, mas desapareceu com base nos acordos que afirmamos com o Bloco de Esquerda, com o PEV e com o PCP, o objetivo de redução generalizada da taxa social única. Abandonámos isso. Ficou previsto, aliás, no Orçamento de Estado para este ano, uma norma programática que nos obriga a fazer uma reavaliação global destas isenções. Porque é que ela foi feita neste caso? Como sabe, na trajetória que temos de aumento do salário mínimo, o aumento é sempre superior à taxa de inflação e sempre aumento superior à produtividade, e este ano era o ano onde o esforço que era exigido às empresas era um esforço maior do que relativamente aos outros anos. Podíamos ter tido outras soluções e procurámos outras soluções. Alisar o esforço, de forma a que fosse 23 euros todos os anos e não este ano, este aumento extraordinário de 27 e para o ano só 20. Procurámos que houvesse outras compensações. O acordo possível foi este acordo. Pergunta se é um bom acordo. Eu acho que é, em primeiro lugar, um bom acordo para o Estado. Porque o Estado, o aumento do salário mínimo, aumenta o rendimento da Segurança Social. Seja pela via dos descontos da entidade patronal, seja por via do desconto do próprio trabalhador. Se nós formos fazer contas relativamente a alguém que tinha o salário mínimo nacional e tem este aumento agora, o esforço que era exigido à empresa era um aumento de 37,40 €, porque para além dos 27 euros de aumento do trabalhador, tinha que suportar ainda o aumento da taxa social. Com esta redução, a empresa não vai, o que acontece é que a empresa, em vez de pagar 37 euros, pagará 30 euros. E, portanto, o apoio que recebe de 7 euros é uma pequena parte do esforço que lhe é exigido. Dirá, mas as empresas precisam. Infelizmente, a economia de hoje está muito devastada para a generalidade dos agentes económicos, para as famílias, mas também para as empresas. E nós sabemos hoje, com mais rigor, quais são as empresas abrangidas por esta medida. E aquilo que nós sabemos é que 56% destes apoios serão para empresas que têm menos de 10 trabalhadores. Menos de 10 trabalhadores. São mesmo micro e pequenas empresas. Sabemos que 80% destes apoios se dirigem a empresas com menos de 50 trabalhadores. Empresas que são verdadeiras micro e PMEs. E só 5% abrange empresas com mais de 500 trabalhadores. Portanto, eu percebo e aceito que a medida seja uma medida discutível, senão não estávamos a ter aqui esta discussão. Mas há uma coisa que gostaria de deixar claro. Primeiro, esta medida não sacrifica o aumento do salário mínimo nacional. Segundo lugar, com esta medida, o Estado não despende dinheiro, o Estado beneficia menos do aumento de receita que teria se não houvesse esta medida. E esmagadoramente esta medida destina-se a micro, pequenas e médias empresas, que são elas as grandes beneficiárias. Este é o nosso ponto de vista e por isso adotamos esta medida. Muito obrigado, Sra. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Ainda a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor.